Que palavra poderosa. Eu estava estudando essa palavra e pesquisando e juntando a minha pesquisa, e era tanta coisa que eu fiquei pensando, será que vai dar tempo eu falar tudo isso? Eu gostaria de falar tudo isso que eu pesquisei, né? Eu gostaria de falar tudo isso. E eu estou vendo que a hora aqui são 3 minutinhos, 5 minutos para as 8, né? Acho que eu tenho bastante tempo. Oh, para as 8, é isso mesmo. É, vou falar um pouco sobre isso hoje, irmão João. Fique bem atento aí. Fique, fique bem atento ao que a gente vai conversar hoje aqui nessa palavra. Certamente você vai tirar algumas conclusões. Capítulo 2, a partir do verso 12. Verso 12. Nós vamos ler até o 17. Todos acharam? Amém? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Oremos. Santo Deus, Pai querido e amado, graças te damos, Senhor, por mais essa noite abençoada e maravilhosa na tua casa, onde nós podemos glorificar o teu nome, onde nós podemos te exaltar, Senhor, pois tu és santo, digno de toda honra e toda glória. Especialmente, Senhor Deus, também podemos ouvir a voz do teu Espírito Santo, podemos meditar na tua palavra, sairmos daqui, Senhor Deus, edificados, desafiados por essa palavra revelada aos nossos corações, na unção e na influência do teu Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração, esta é a minha oração, ó Deus querido, sobre este culto, sobre esta assembleia, sobre este ajuntamento de crentes na tua presença. Em nome de Jesus, assim eu oro e já te peço. Amém. Bom, meus amados irmãos, sempre faço aquela pequena prévia dos capítulos anteriores, né? Então, João entende que existe um risco sobre a igreja, e a igreja que ele vê sobre esse risco potencial, como nós já falamos, é uma igreja de possivelmente uma segunda ou terceira geração de convertidos, cristãos convertidos. Porque aquela primeira geração de cristãos certamente já morreu. Nós estamos falando de João por volta do ano 100, né? Por volta do ano 100. Isso quer dizer que aquela primeira geração de cristãos, né? Do século, desse primeiro século mesmo, mas do ano 30, 33, 34, 35, enfim.
Até o ano 50, essa primeira geração já se foi. Tanto a questão da idade, quanto também a questão da perseguição. Muito bem. E existe, então, esse problema, esse risco, que não é um risco externo que preocupa João. Não é uma perseguição que preocupa João. Não é o Império Romano, não é ali, sei lá, a religião judaica ou outras religiões. Mas são cristãos que se dizem cristãos, né? São esses cristãos com essas ideias equivocadas e disseminando essas ideias equivocadas no meio da própria igreja, que preocupa João. E João, portanto, vai combater essas heresias dentro da igreja. Disso que se trata essa primeira epístola de João aqui, essa preocupação de João. Então, ele não está vendo nada fora da igreja, mas dentro da própria igreja, a ameaça. E é disso que ele está falando. Semana passada, nós falamos sobre a conduta do cristão. Basicamente, imitar a Cristo, né? O princípio seria o princípio da imitação. Por isso ele disse, né? Para que não pequeis. O motivo ele está escrevendo, dizendo aquelas coisas, é exatamente para que nós não viéssemos a pecar. Porque qual era a essência da religião ou daqueles cristãos que estavam ali desenvolvendo o gnosticismo dentro da igreja? Eles estavam realmente pensando que o espírito separado do corpo, o espírito estava ali com Deus, mas estava em comunhão com Deus, mas a carne estava à vontade para viver ali os seus pecados. Na carne, na matéria, ele podia ali desfrutar dos prazeres, dos pecados, e uma coisa não afetava a outra. João está dizendo que aquele que vive na prática do pecado, se dizendo que tem comunhão com Deus, é mentiroso. João é categórico ao afirmar isso. Então, na semana passada, nós vimos que o princípio é imitar a Cristo. João chama a atenção dos cristãos a dizer assim, ó, andai como ele também andou, Jesus. Jesus andou na face da terra como ser humano, sem pecar. Vem aquela interrogação que a gente, pastor, nós somos falhos e tal, mas nós não podemos nos conformar, embora a gente sabe que somos sim falhos, somos passivos do erro, mas eu não posso simplesmente me conformar com isso. Meu alvo é ser como Cristo Jesus, sermos perfeitos, para que não pequeis. Todavia, se pecarmos, aí temos sim Jesus, o justo, o fiel, para nos perdoar os pecados. E aí, então, nós chegamos, João vem com toda esse argumento de andarmos como ele andou, e a partir aqui do versículo 12, que acabamos de ler, ele vai trabalhar um mandamento, né? Vamos assim dizer, para essa nossa conduta. E eu diria que esse mandamento para a nossa conduta é a separação. O crente, ele é separado do mundo. O crente não tem comunhão com o mundo, mas você vai entender essa separação. Primeiro, eu quero que nós entendamos sobre para quem João está falando, com quem João está falando, como se fossem os seus destinatários. A gente percebe aqui que ele fala de filhinhos, ele fala dos pais, ele fala dos jovens. Filhinhos, pais e os jovens. Via de regra, o fundamento que João vai usar aqui para poder apelar para a separação, né, de sermos separados do mundo, é exatamente o argumento do versículos 15 a 17, né? É exatamente a posição de nós sermos separados. Mas João vem exatamente advertindo, como eu falei, os seus destinatários dos perigos, das trevas, da necessidade de andar na luz como Jesus está na luz, como ele é luz. E a melhor defesa para nós cristãos, a melhor defesa é lembrar quem nós somos, a questão da nossa identidade.
quem nós somos e, especialmente, o que foi feito por nós. O que Jesus fez por nós. O culto que os jovens foram no Edson Garage era sobre identidade, era? É? Enfim, coisa maravilhosa, né? Então, Deus está trabalhando nisso aí também, sobre a questão da identidade. É a melhor forma de nós nos defendermos das heresias, das fábulas, dos convites em geral que este mundo nos faz. A melhor forma é nós nos lembrarmos quem nós somos, em Cristo Jesus, obviamente, quem nós somos e o que esse Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós. É a melhor defesa para o cristão, é lembrar quem você é e tudo que Deus tem feito por você em Cristo Jesus. Amém? Sobre esses destinatários que a gente vê aqui, questão de filhinhos, pais e jovens, quando a gente vê João dizendo filhinhos, não é que ele está escrevendo para os filhos dele especialmente, não, mas João é o último dos apóstolos vivos, já é um centenáriozinho, né? Já é alguém com muitos anos de idade avançada. Então, todo mundo para ele, no mínimo, é filhinho. Uma maneira carinhosa de tratar todos os cristãos. Então, quando ele diz filhinhos, ele está se dirigindo a todos aqueles que leem essa carta. Inclusive eu, inclusive você, quanto mais todos aqueles lá do século I, meados do século 100, ou melhor, do ano 100. Todos aqueles, principalmente aqueles que têm afinidade uns com os outros, que têm algo em comum uns com os outros, no que diz respeito aos seus pecados perdoados. Quem aqui tem os seus pecados perdoados, diga amém. É com você que João está falando. É muito importante nós entendermos com quem João está falando, para depois você entender o apelo dele a essas pessoas com quem ele está falando. Portanto, aqui ele está falando com pessoas que têm algo em comum, e esse algo em comum é exatamente aqueles que têm os seus pecados perdoados. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Os vossos pecados são perdoados. Mas não são perdoados de qualquer forma, são perdoados por causa do nome de Jesus. Aqui o seu nome é o nome de Jesus, quando ele está escrevendo. E esse perdão que nós temos, no nome de Jesus, no início da igreja era exatamente a mensagem central, que deve ser a mensagem central hoje também. O perdão dos pecados é a mensagem central do evangelho, do cristianismo. E João começa exatamente por aí, tratando aqueles específicos que tiveram seus pecados perdoados. Crentes, ele não está falando com mais ninguém além dos crentes. Eu vos escrevo. Está escrevendo para quem? Para os filhinhos. Quem são estes? Aqueles que têm os seus pecados perdoados. Perdoados aonde? No nome de Jesus, no sangue de Jesus. Essa era a mensagem do início, desde o princípio ali, que nós temos. Era a mensagem essencial de todos os pregadores. Hoje deveria ser também, mas tem muita gente que está desviando essa mensagem. Os primeiros pregadores ali, os apóstolos, foram enviados a pregar arrependimento, e arrependimento para a remissão do pecado, e a remissão de pecado no nome de Jesus. Todos somos chamados a arrependermos dos nossos pecados e sermos perdoados no sangue de Jesus. Paulo prega isso em Antioquia, perdão dos pecados mediante Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38.
Lucas capítulo 24, versículo 43, 47 também chama a nossa atenção sobre pregar o arrependimento e crer em Jesus Cristo para a remissão dos pecados. O que significa isso, irmãos? Ter os nossos pecados perdoados? O que significa esse dom mediante o nome de Jesus? Quando João diz, porque os vossos pecados são perdoados, significa exatamente ter paz com Deus, significa habitar com Deus, significa estar em comunhão e intimidade com Deus. É exatamente, precisamente, o presente de Jesus Cristo para nós. Quando João está escrevendo, e o seu destinatário, a quem ele escreve, são as pessoas que têm os seus pecados perdoados, que receberam isso gratuitamente no amado, em Cristo Jesus, tiveram seus pecados perdoados no sangue de Jesus, porque não tem pecado perdoado em nenhum outro lugar, senão no sangue de Jesus. E é exatamente para que nós tenhamos paz com Deus, para que nós possamos habitar com Deus, para que nós possamos ter verdadeira comunhão e intimidade com Deus. Jesus Cristo veio fazer isso. Essa é exatamente a preocupação de João em chamar a atenção dos seus destinatários. E eu chamo a sua atenção. Seus pecados foram perdoados com esse propósito. De você ter paz com Deus. Você ter comunhão com Deus. E que a mensagem que você transmite também é a mesma que foi anunciada no século I. Arrependei-vos. Crede no Evangelho, que fala de Jesus Cristo. Seus pecados sejam perdoados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Enfim, é exatamente crendo em Jesus que nós experimentaremos realmente o perdão dos nossos pecados e as nossas vidas serão transformadas. Logo em seguida, ele então vai ser um pouco mais específico. Ele fala de forma genérica, quando ele diz filhinhos, são todos, e em seguida, no versículo 13, ele fala dos pais. O que ele quer dizer com os pais? Na verdade, ele está se referindo aos mais velhos da congregação. Está se referindo aos mais maduros, aqueles que têm mais tempo de evangelho. Estamos falando de uma segunda ou terceira geração. Então, tem pelo menos aquela segunda geração que está há mais tempo do que a terceira geração. João faz parte da primeira, talvez o último da primeira geração, né, de cristãos, dos crentes. E quando ele chama, vamos assim dizer, pais, eu vos escrevo, ele está se referindo a estes mais antigos da congregação. Estou falando de idade, embora inevitavelmente vai passar pelo crivo de idade. Mas ele está se referindo àquela segunda geração, possivelmente, aos mais antigos. E ele faz essa distinção exatamente porque esses mais antigos, eles de alguma forma ocupam uma posição dentro da congregação, de liderança, de influência e coisas desse tipo. Mas ele fala algo a esses mais antigos. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Essa expressão que ele usa aqui, conheceis, é exatamente o conhecimento de permanecer todo esse tempo na palavra. Permanecer todas aquelas décadas na doutrina, perseverando na doutrina do Evangelho, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Jesus Cristo de forma crescente, dia após dia. Eu tenho eu tenho 47 anos, a minha conversão se deu por volta dos 6, 7 anos, mas me batizei por volta dos 10, 11 anos, não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos por aí que eu fui batizado.
Enfim, mas a minha experiência mais marcante com o evangelho foi mais ou menos com uns 17 anos, né? Digamos, eu estou com 47, aos 17, eu, lógico, tenho aí 30 anos. 30 anos, vamos assim dizer, de permanecer. Cada vez mais conhecendo a Jesus, mais próximo de Jesus, mais íntimo de Jesus. É como se João estivesse falando comigo. Eu que já, esses 30 anos, venho ali permanecendo na palavra. Eu estou falando que eu não, nesses últimos 30 anos, eu não andei que nenhuma montanha russa. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Não, 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 não. Eu vim numa jornada, se rápida ou se lenta, eu vim caminhando progressivamente, né? Progressivamente, buscando conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E sem dúvida nenhuma, João, ele estava, quando ele fala, escreva aos pais, né? Ele está vendo a si mesmo, a sua própria experiência. Quando ele encontrou Jesus no início, lá tão jovem, talvez o mais jovem entre os apóstolos chamado, e agora quanto ele conhece, o quanto ele tem intimidade com Jesus. Pois ele está falando de Jesus, certo, gente? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele está falando acerca de conhecer a Jesus Cristo. Então, João aqui já bem velho, volta do ano 100, repito bem para você se situar historicamente, já está bem velho, cerca de 70 anos de convivência com Cristo. Os primeiros 3 anos lá, do ministério de Cristo, e agora, depois da morte, ressurreição e assunção de Jesus, para cá, dá um total cerca de 70 anos de convivência com Cristo, de caminhar com Cristo, de intimidade com Cristo. Então, João está exatamente tendo esse tipo de pensamento, quando ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E o conhecer é permanecer nessa doutrina. Permanecer nesse conhecimento, não estagnar, certo, gente? Não ficar estagnado, mas crescendo cada vez mais. E você percebe João na ilha de Patmos, tendo aquela revelação do livro do Apocalipse. Que experiência extraordinária do apóstolo João. E aí, então, nós temos um outro destinatário. Eu falei de quem? Dos filhinhos, que seriam todos. Então, João está se referindo a todos, no sentido de que todos tiveram seus pecados perdoados. João está dizendo: eu estou escrevendo agora aos mais experientes, aos mais antigos da igreja, que vem perseverando na doutrina há anos, firmes, sem vacilar, crescendo, hoje já maduros, ocupando cargos de liderança, cargos importantes no meio da congregação, enfim. João escreve a estes também, os pais, e em seguida ele fala, ainda no versículo 13, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E esses jovens não são jovens como a gente vê hoje. Sim, são também, mas especialmente os mais novos na fé. Os mais novos na fé, talvez essa última geração de crentes, né, que ele está se referindo. A terceira, já iniciada, a 4ª geração de cristãos. E ele diz: tendes vencido. Por que ele fala, ele fala isso? Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Essa expressão, tendes vencido o maligno, ele fala para esses mais novos na fé, essa última geração, a geração atual dos cristãos lá. O verbo aqui é um tempo perfeito. Eu não entendo muito de português, mas temos aqui uma professora de português, e se eu falar alguma coisa que não faz muito sentido, ela vai me corrigir, eu não tenho problema. Eu devia ter perguntado para ela antes, né? Mas o verbo tendes vencido é uma questão de tempo perfeito. O que seria isso?
é expressar um resultado permanente de uma ação passada. Quando João olha para os mais novos, ele está dizendo, vocês já venceram o maligno, ele está dizendo, ou seja, vocês já são vitoriosos. Paulo nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? João está dizendo, vocês já são vencedores, vocês já têm vencido o maligno, mas isso não quer dizer que o maligno ainda não está trabalhando, não. Certo? Vocês já têm vencido o maligno, porque creram. Se eu acreditei em Jesus semana passada, naquele dia para cá, o maligno já foi vencido. É uma ação passada, mas é uma ação que permanece. Não é uma ação que passa. Quantos estão me entendendo? É uma ação que permanece e que não passa. Essa vitória que João está se referindo aos mais novos na fé, aos recém-convertidos, por assim dizer. Enfim, tendes vencido o maligno, para que eles pudessem entender que aquele resultado vitorioso na vida de cada um deles permanece, embora tenha sido uma ação lá no passado. Eles precisam entender isso. É uma questão que muitas vezes os políticos até usam a expressão, eu estou deputado, eu não sou deputado. Já eu digo assim, eu sou pastor, eu não estou pastor. Eu sou pastor. Isso não vai mudar. Eu sou crente, eu não estou crente. Não é temporário. É permanente. Eu sou salvo, eu não estou salvo. Eu sou salvo, é permanente. Eu não sou, aliás, ou melhor dizendo, eu sou vitorioso, eu não estou vitorioso. Entende a diferença quando João diz aos jovens, tendes vencido o maligno? É exatamente uma ação passada, mas o seu resultado permanece, é permanente. E quando ele diz, jovens, eu vos escrevo porque sois forte, mais lá na frente, né? Eu vos escrevo porque sois forte. É porque a força faz parte, ou é necessária, né? A força é exatamente necessária para vencer as batalhas espirituais. Jesus é aquele que nos presenteia com força, e força vitoriosa. Aqueles recém-convertidos precisavam entender isso. Aqueles cristãos mais antigos já entenderam, porque permanecem, há anos que permanecem na doutrina, de forma progressiva. Os mais novos agora precisam entender que aquela ação passada também permanece, não é passageira. E eles são fortes porque recebem essa força vitoriosa de presente da parte de Deus, que é essencial para vencer as batalhas espirituais que ainda enfrentamos. Então, João fala da luta contra a tentação, de uma luta pessoal, que cada um tem a sua. Ele não fala simplesmente, quando ele diz, tendes vencido o maligno, ele não fala do maligno de forma genérica, mas ele fala de forma pessoal também, como se dissesse, venceste o diabo, a pessoa, a personificação do mal, né? Ele está se referindo de forma pessoal. Não fala simplesmente do poder do mal no sentido abstrato, mas fala do poder maligno no sentido ali pessoal. Ele vê o mal como um poder pessoal que procura nos derrotar e nos afastar de Deus. Mas esse poder pessoal que procura nos derrotar e nos afastar de Deus, nós já o vencemos de forma permanente em Cristo Jesus. Dá para entender isso como é importante? Que João está falando para essa geração, para essa nova geração. Quero falar um pouquinho mais sobre esse maligno, né, aqui que ele menciona. A expressão, né, o termo maligno que aparece no grego aqui, é uma expressão masculina, tem gênero.
é uma expressão masculina. Enfim, e uma vez que João dá o trato pessoal aos jovens, aos mais recém-convertidos, ele também está se referindo de forma pessoal ao maligno. Alguém escreveu, esqueci de pegar o nome do autor aqui, ele diz o seguinte: a forma rudeza como a qual o maligno é apresentado por João aqui, mostra que era um assunto familiar a João, no sentido de que João já havia derrotado pessoalmente esse maligno. Quando você estuda um pouquinho sobre a Reforma Protestante, especificamente sobre Martinho Lutero passava horas lá recluso, né? Ele era um monge, tá, irmãos? E aí ele passava horas recluso em oração, em meditação na palavra e também escrevendo algumas coisas. Em uma das coisas que ele escreve, com uma espécie de diário pessoal, ele fala que lutou literalmente com o diabo. Sim, somente o clero, nessa época da Reforma Protestante, somente o clero tinha acesso à Bíblia. E Martinho Lutero fez o favor de traduzi-la para o alemão, dando acesso também às pessoas. Não é isso, irmão João? Confirma? Isso. Enfim, João dá exatamente esse caráter pessoal ao maligno, dizendo que jovens, já venceste ou tendes vencido o maligno, igualmente, de forma como que ele também tinha tido a experiência de ser vencedor sobre o maligno. Entenda que ele diz o seguinte, versículo 14. Eu vou repetir o versículo 14 todinho, para você entender melhor esse finalzinho aqui. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, pois eu vos escrevi, aliás, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus, irmãos, não é outra coisa. É a palavra de Deus. Os irmãos sabem que eu tenho dado eu tenho dado a devida importância à palavra de Deus aqui nessa congregação, sempre. Porque é ela, irmãos, a palavra de Deus que vai realmente nos fazer cristãos maduros, crescidos, frutíferos, santos. É ela que vai nos revelar a vontade de Deus. Eu tenho dado a devida importância à palavra de Deus aqui nesta congregação, diante dos irmãos, exigido dos irmãos, olha, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia. Preste atenção, anota aí o culto de doutrina, a escola bíblica dominical. Eu particularmente me recuso a vir aqui pregar e trazer qualquer coisa para os irmãos. Eu gasto horas e horas estudando, pesquisando, lendo, meditando e orando a palavra de Deus, porque ela é poderosa, importante, é poder de Deus para nós, irmãos. Então não posso simplesmente jogar qualquer coisa aqui. Entenda, quando João também está falando isso aqui, sobre essa vitória, né? Essa vitória, força e a vitória na vida dos jovens, por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. E aí, vitória sobre o maligno. Exatamente a razão pela qual os jovens podiam vencer o maligno. A palavra, a permanência na palavra. Jesus disse, se vocês me amam, a minha palavra vai permanecer em vocês. E eu também vou permanecer, e o meu amor permanecerá em vós. E nós temos que permanecer na palavra de Jesus para que nós possamos também estarmos no amor de Jesus. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, a razão aqui da vitória
Certamente eles oravam, jejuavam, tinham seus momentos de comunhão, mas era a palavra. A palavra. Eles faziam a vontade de Deus, lógico. E aí eles iam orar, aí eles iam jejuar, aí eles iam ter comunhão, eles iam fazer tudo aquilo que a palavra, a revelação de Deus, lhes dizia o que fazer. E assim eles já se constituíam permanentemente vitoriosos sobre o maligno. Quantos lembram da passagem lá no deserto? Jesus, após ser batizado, ali no Jordão, foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como foi que Jesus venceu lá na tentação, irmãos? Palavra. Como é que se vence o diabo, irmãos? Com a palavra. Ame a palavra, conheça a palavra, estude a palavra, medite a palavra, pregue a palavra, vive a palavra, seja vitorioso. Simples. Não tem segredo, não tem jargão, não tem palavra de efeito, não tem aqui invenção de homens, irmão. É a palavra de Deus, irmão João. Não tem o que filosofar, não tem o que inventar. É a palavra. É a palavra. Eles faziam a vontade de Deus conforme revelada nas Escrituras, na palavra de Deus. Filhinhos, forma geral, os pais, os mais antigos na fé e os dinossauros na fé, os jovens seriam os recém-convertidos, recém-chegados na congregação. Conclusão. O que é que nós concluímos a respeito desses destinatários de João? Embora ele foi específico em alguns casos, né, em 2 casos aqui, nós chegamos à conclusão de que as bênçãos de cada grupo pertencem a todos os grupos e que cada um de nós está incluído em cada um e em todos eles. Entendeu aí? Eu tanto sou do antigo quanto do novo. Quando você que é novo também faz parte do antigo, nós fazemos parte do mesmo grupo, do mesmo jeito que você vence o maligno, é o mesmo jeito que eu também venço o maligno, a mesma forma com que eu permaneço na fé para conhecer a Jesus, é a mesma receita para você que precisa permanecer na palavra para conhecer Jesus. A receita é para todos, irmãos, novos, velhos, os mais experientes, aqueles que se acham vice-deus, né? Já estão acima dos arcanjos. Enfim, a bênção é para todos. Uma vez que a gente entende com quem que João está falando, com quem que João está conversando, não é só com o novo convertido, não é apenas com os mais antigos, está alertando apenas os mais antigos, não está alertando apenas os mais novos. João está alertando a todos que têm os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. E qual é o apelo que João faz? Esses versículos 15, 16 e 17 mostram o apelo que João faz. Qual é o apelo? Não ameis o mundo, meu irmão. Como se João estivesse dizendo assim, pelo amor de Deus, não ameis o mundo. Esse é o apelo que João faz de forma, eu diria, como é que a gente pode exagerar aí, né? Exagerada, pronto. João faz um apelo exagerado, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Enfim, esses primeiros versículos que a gente leu, os 12, 13, 14, João faz ali os irmãos lembrarem dos privilégios de serem crentes, né? O privilégio de ser cristão, seus pecados perdoados, conhecer intimamente Jesus Cristo, experimentar vitória espiritual. Quantos têm isso na sua vida? Digam amém bem forte.
seus pecados perdoados, conhecer Jesus intimamente, serem vitoriosos, né, nas batalhas espirituais em Cristo Jesus. Todos nós já experimentamos isso em alguma escala, né, maior ou menor na vida de cada um. E agora, a partir do versículo 15 ao 17, ele vem exatamente fazer uma exortação geral a esses irmãos, a nós todos, que nós devemos andar de acordo com essa vocação de intimidade com Jesus, de vitória sobre o maligno, de pecados perdoados, não amando o mundo, não amando as coisas do mundo. Ou seja, amar a Deus, em outras palavras, João está dizendo assim, amar a Deus é incompatível com amor ao mundo. É incompatível, irmão. Não tem qualquer coerência amar a Deus e amar ao mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Essa é o mandamento, né? Ou o apelo que João faz à igreja. Não ameis, é a ordem para todos, não a um grupo particular, não só aos mais velhos, não só aos recém-convertidos, mas para todos. Para todos os que têm os seus pecados perdoados. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É uma ordem que aparece aqui para todos. O mundo aqui, irmãos, ele é um mundo cosmos, diferente do mundo bios. O mundo, não, estou fazendo confusão, bios é vida. Depois eu falo sobre isso. Mas, quando ele fala de mundo cosmos, ele está falando não apenas digamos, dos mares, peixes, tudo isso faz parte do cosmos, da criação, céus, estrelas, os mares, tudo isso é o cosmos, certo? Tudo isso é o cosmos, do original grego. Mas ele está falando sobre um sistema organizado que age contra Deus, que age em oposição a Deus, que é rival a Deus. Você tem ideia, e só dá para entender isso, obviamente, pelo contexto, o mundo aqui aparece aqui, a palavra cosmos, é o mesmo mundo que aparece lá no João 3,16. Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos. Só que lá se refere à humanidade. A humanidade, lá no cosmos, é a humanidade. Aqui o cosmos não é a criação como todo, o cosmos geral, o universo como todo, mas aquele sistema que se opõe a Deus, que se coloca em rivalidade a Deus, como rival de Deus. Alguém disse o seguinte, é aquilo que encontra sua esfera e realização própria em uma ordem finita, uma coisa que vai passar, que vai acabar, e não apenas finita e passageira, mas sem Deus especialmente. O mundo é exatamente essa esfera de realização própria sem Deus. Como a gente acabou de falar, embora Deus ame o mundo, como está lá em João 3,16, nós não devemos amar aquilo que se organiza contra Deus. É disso que João está falando. Um sistema que se levanta contra Deus. E esse sistema, ele nasce aqui nesse cosmos. Ele não nasce lá da parte de Deus. Dá para entender por que ele fala, então, essa expressão? Ou seja, um crente verdadeiro, um crente genuíno, um crente temente a Deus, ele mantém-se afastado do mundo, né, desse sistema que se opõe. Bota para a gente aqui, Tiago capítulo 1, versículo 27. Eita, que a hora passa, ligeiro. Tiago 1, 27.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bota aí Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis, outra versão diz, não sabeis, que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Exatamente o que Tiago, João, todos têm em comum quando veem essa expressão mundo, cosmos, não é a criação de Deus, mas exatamente esse sistema que se opõe a Deus, que se coloca numa posição rival a Deus, contra Deus. Mais tarde é exatamente esse mesmo sistema que dá, vamos assim dizer, pano de fundo para o anticristo, o espírito anticristo. João diz, na primeira epístola, capítulo 5, verso 19, ele diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo está afundado, sepultado ali no maligno. João usa também a expressão mundo como símbolo das trevas, lá no Evangelho, João 3, né? Jesus é quem está falando isso. Bom, ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nem amem nada que esteja na esfera desse cosmos, né? Nós temos que usar exatamente o que? As coisas que estão lá, ok. E aí o irmão João estava falando um pouco sobre isso, antes de eu iniciar a mensagem. Nós precisamos usar as coisas do mundo, ok. Precisamos usar as coisas do mundo. Tem coisas aqui no mundo que nós precisamos usá-las. As coisas que estão no mundo, mas quando as amamos em lugar de Deus, nós estamos exatamente pecando, transgredindo, abusando de Deus. Bota 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Para a gente ler aqui rápido. E os que se utilizam do mundo, ou seja, as coisas do mundo, certo? As coisas. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está falando o quê? Que não tem problema, muitas vezes, nós usarmos as coisas do mundo. Por exemplo, eu tenho um carro e eu posso usar, é uma coisa do mundo, vai ficar aqui quando for para a glória. As roupas, todo esse equipamento de som, tudo isso é coisas do mundo. Também, não só o sistema, não só o mundo como sistema, mas as coisas do mundo. As coisas do mundo. Tudo aquilo que o mundo oferece, o conforto, tudo isso, pode até ser bom. Mas João está fazendo um apelo: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E aí ele está falando exatamente de coisas que muitas vezes nós usamos. Mas o apelo é não amar. Não amar as coisas. Por que João faz esse tipo de apelo, né, irmãos? Qual é o cuidado? É exatamente para nós não colocarmos Deus em segundo plano. A palavra é suplantar Deus em nosso coração. As coisas terrenas e passageiras tomarem o lugar de Deus nas nossas vidas. O afeto que nós temos por Deus, o amor que nós temos por Deus, ser subtraído pelo amor que nós temos às coisas desse mundo. Tem gente que diz assim, meu Deus, Jesus não volta agora não, eu ainda quero viver isso, eu ainda quero viver aquilo. Rapaz, o que seria melhor do que ir para a glória? Embora existam coisas maravilhosas aqui na terra. Ainda tenho tanta coisa para viver, tanta coisa para conquistar aqui na terra. É algo que nós precisamos tomar cuidado quando a gente está nutrindo coisas nos nossos corações que venham suplantar. Eu vou usar mais uma vez essa expressão, porque é uma expressão que vai
fazer com que a gente entenda essa troca de valores, colocar Deus em segundo plano, em detrimento das coisas terrenas que são passageiras, embora a gente conheça um Deus que é eterno e que nos promete coisas eternas. Não sei se você está entendendo o motivo do apelo de João quando ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É exatamente para a gente não fazer esse tipo de inversão de valores. Por que ele diz: se alguém amar o mundo, vamos lá, versículo 15, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o motivo que João tem, a preocupação que João tem quando ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. É exatamente aquele princípio de servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro, aquilo que Jesus fala em Mateus 6:24. É o mesmo princípio de servir a dois senhores. Uma vez que o mundo é o mesmo que as trevas, é o mesmo que excluir Deus que é luz. E este é o primeiro motivo, né? O primeiro bom motivo que João nos dá para esse apelo de não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. O primeiro grande bom motivo é exatamente porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não permanece ou não está nele. O segundo bom motivo que João dá para a gente não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo é porque é que as coisas do mundo não são do Pai, ou não procedem do Pai. Verso 16, porque tudo que há no mundo, aí ele vai dizer, as concupiscências da carne, não procedem, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Segundo bom motivo para você não amar o mundo nem as coisas que há no mundo, é porque essas coisas não procedem do Pai. E ele é específico com essas coisas. Seria a concupiscência da carne. O que é isso? O que é a concupiscência da carne? Significa, eu vou ler algumas coisas aqui para você, porque nosso tempo está avançado e aquilo que eu separei aqui eu acho importante você ouvir. O que significa a concupiscência da carne? É exatamente, o significado disso não é a concupiscência das coisas da carne, ou pelas coisas da carne, mas a concupiscência que é proveniente da própria carne, ou aquela concupiscência que se baseia na carne, é um pensamento carnal, é uma maneira de pensar, articular, praticar segundo as inclinações da carne, não é pela carne. No sentido, não é aquilo que eu faço no meu corpo, mas aquilo que eu faço pela inclinação à natureza decaída da carne. Não sei se você está entendendo, eu vou explicar melhor. A carne aqui está sendo usada no sentido ético. Como assim? É exatamente a velha natureza do homem, a sua natureza caída, ou a sua capacidade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Paulo fala que existe uma batalha dentro de cada um de nós, uma militância, a carne e o espírito. Teu espírito quer falar com Deus, a tua carne quer correr de Deus e fugir de Deus. O teu espírito quer ter comunhão com Deus, mas a carne quer para bem longe e fazer aquilo que exatamente ela tem inclinação de fazer, que é desagradar a Deus. Então, carne é exatamente essa parte da nossa natureza que, desprovida de Deus e da graça do Senhor Jesus, oferece um lado fraco ao pecado. Está dizendo assim, pecado,
é que eu quero, é que é bom. Inclui os pecados da carne, mas também todas as ambições mundanas e todos os desejos mesquinhos. Escute isso aqui. Estar submetido aos desejos da carne é julgar todas as coisas do mundo segundo normas puramente materiais. É você pensar todas as coisas apenas pelo lado material, esquecendo-se de tudo aquilo que é, daquilo que é eterno, aquilo que vem de Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que é o crivo, a lente, a ótica de Deus. Esquece de tudo que é de Deus e pensa apenas pela ótica material, do aqui e agora, do já. Egoísmo puro. É endeusar os prazeres puramente humanos. É viver uma vida dominada pelos sentidos. Eu preciso sentir. É a glutonaria no comer. É a entrega ao luxo. A degradação no prazer. É a cobiça. É o relaxamento na moral. É o egoísmo no uso das posses. É o menosprezar de todos os valores espirituais, é ser extravagante na gratificação dos desejos mundanos. Eu mereço isso. Mundanos, terrestres e materiais. O desejo da carne é esquecido, cego e desatento para com a vontade de Deus. Os desejos da carne é esquecido, cego e desatento para com os mandamentos de Deus. Deus fala. Nem me lembrei. Vixe, nem vi. Os desejos da carne, a concupiscência da carne, nem se lembra da palavra de Deus. Vive o dia a dia de acordo com a sua vontade, com seus desejos, com as suas extravagâncias, as suas inclinações. Esquece da vontade de Deus, da palavra de Deus. Esquecido, cego, desatento. Inclusive até a própria existência de Deus. Isso é concupiscência da carne. E o que seria a concupiscência dos olhos? É tudo bem parecido. Só que os olhos são exatamente a porta para o mundo da carne, né? Janelas da alma, como diz as próprias Escrituras. Então, tem um teólogo que eu sempre falo muito dele aqui, é o Charles Dodge. Você já deve ter ouvido falar aí. Ele diz o seguinte: essa concupiscência dos olhos é a tendência a nos deixar cativar pela aparência superficial. Olhou e desejou. Foi o que aconteceu com Eva lá no jardim. Ela viu o fruto e era desejável. Os olhos. Concupiscência dos olhos. Escute isso aqui. O que é concupiscência dos olhos? É o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. É alguém que não pode ver nada. Eu quero. E que uma vez adquirido vai ostentar aparatosamente perante os outros. Porque a questão não é só desejar e possuir. Eu preciso me mostrar com aquilo. Eu preciso ostentar. É a concupiscência dos olhos. É o espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas que ela pode comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. E nesse afã das coisas, termina por não apreciar nada mais que os valores materiais. Ela não consegue realmente enxergar valor além daquilo que os seus olhos cobiçam. Materialismo. É alguém que se vendeu a si mesmos, às coisas visíveis e temporárias, esquecendo-se daquelas outras que são invisíveis, porém eternas. Essa é a concupiscência dos olhos.
é um materialista. Irmão, não tem problema você trabalhar, conquistar alguma coisa, eu não estou falando disso. A concupiscência é exatamente você viver em detrimento disso. Por isso a advertência de João: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. De forma que a pessoa vive sem se lembrar de Deus, da palavra de Deus, de andar com Deus, de conhecer, prosseguindo em conhecer a Deus, de permanecer na palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, que é arrependimento de pecados, e não ficar pregando o tempo todo prosperidade, cura e isso e aquilo outro, pensando simplesmente em coisas materiais, terrenas e passageiras. Simplesmente em desfrutar os prazeres do seu desejo carnal. E ele termina a sua lista dizendo soberba da vida, né? Tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que seria isso? Quando João fala sobre a soberba da vida, a ideia aqui dessa palavra implica exatamente, especificamente na ostentação. A gente já falou um pouquinho nisso na concupiscência dos olhos, mas a soberba da vida especificamente é a ostentação pretensiosa, que é exatamente resultado de alguém que vê realmente o vazio nas coisas espirituais, e a realização delas são nas coisas materiais, as coisas do mundo, nas coisas que há do mundo. E aí vem o que eu queria falar naquela hora, eu estava confundindo as histórias. Existem duas palavras a respeito de vida, porque ele fala que soberba da vida. Duas palavras que se traduz por vida. Uma delas é bios e a outra é zoe. Zoe é aquela vida que vem de Deus, a vida que Deus nos dá. E o bios é exatamente a vida no significado das posses, aquilo que a gente possuiu, ou possui, ou irá possuir. Portanto, a soberba da vida é exatamente o orgulho ostensivo daquilo que você conquistou, adquiriu. Soberba, ostentando os bens materiais, as posses, as conquistas, que são passageiras. Tolo, né? Hoje pedirão a tua alma, para quem vai ficar tudo isso? É aquele indivíduo que fazia a ostentação de posses e feitos, fiz isso, fiz aquilo, suas proezas. Coisas essas que muitas vezes nem sequer lhe pertencia, mas para impressionar o outro, né? O Charles Dodge, ele diz o seguinte, ele chama essa soberba da vida de jactância, egoísmo pretensioso. E tudo isso, irmãos, não procede do Pai. Este é um terceiro bom motivo para não amar o mundo nem as coisas que há no mundo, pois não procede do Pai, mas do mundo. Nenhuma dessas coisas tem a sua origem, é o que João está dizendo, é o que João está declarando nesse versículo 16, quando ele diz: não procede do Pai, ou seja, não tem a sua origem no Pai. A origem dessas coisas é daqui da terra, é do mundo, é desse cosmos. Quem ama esse mundo, esse cosmos, as coisas que procedem daqui, em detrimento do amor do Pai, suplantando o amor do Pai, não tem ou não pode ter o amor do Pai. João é bem claro, categórico sobre isso. Categórico. E ele termina, e eu também vou terminando aqui, no versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, todas as coisas que a gente destrinchou aqui, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. Pode até ser bom, mas passa, é passageiro.
O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. São as coisas eternas. Terceiro maravilhoso motivo para a gente não amar o mundo é exatamente sobre essas coisas transitórias, né, irmãos? Coisas transitórias, esse mundo todo vai passar, tudo passa. A palavra de Deus, porém, permanece. Aquele, porém, que faz, cristão, né? Aquele cristão que vive, faz, que ama a Deus, a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus nos fornece vida eterna. Eu não estou dizendo que fazer a vontade de Deus nos salva. Quem nos salva é Jesus Cristo, mas quando o salvo faz a vontade de Jesus, sempre uma coisa está ligada à outra, não vai separar, irmão, nunca. A Bíblia não separa isso, então não sou eu que vou separar. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aquele que faz a vontade de Deus tem a vida eterna. Amém? Permanece eternamente. Fique de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra de João, a advertência de João, do apóstolo João, para os mais antigos, para os mais novos, para todos nós. Amém? Persevere, irmão. Perseverar. Cuidado com essas modinhas de hoje, irmão. Cuidado com essas modinhas de hoje. Seja um crente raiz. Tem coisa que tudo bem, é coisa que é lá atrás foi coisa de homens, né? Coisa de homens, aí tudo bem, deixa para lá. Se apega à palavra de Deus, irmão. Se apega à palavra de Deus. Vira crente raiz. Não ama o mundo, nem as coisas que há no mundo. A gente até usufrui, né, algumas coisas aqui, né? Faz usufruto, né, das coisas aqui, dos bens materiais. Deus não quer que a gente passe necessidade. Deus não quer que a gente passe aperreio, embora a gente passe aí. A gente fica aperreado uma vez ou outra, né? Mas não é a vontade de Deus. Mas é categórico, Deus não quer que a gente ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Não dá, é incompatível uma coisa com a outra. Para a gente realmente ter a vida. No final das contas, é para a gente entender o que é prosperidade. No final das contas, é para a gente entender o que é riqueza. No final das contas, é para a gente entender a felicidade e a vida na sua plenitude. Denise ganhou uma máquina de lavar louça. Ela disse, uma máquina de lavar louça é vida. Uma máquina de lavar louça é vida. Pai, vida é Jesus, irmã. Estou brincando aqui com a minha linda. Para você entender, irmãos. Para nós entendermos. A gente faz uso, né? A gente usa as coisas materiais, são importantes. Tão bom pregar com o microfone aqui, as caixas de som, é tão bom estarmos aqui com ar-condicionado. Esse ambiente confortável é bom, maravilhoso. Ter os carros e a gente poder usar os carros para ir lá para o monte da Sabiagbaba, como nós fomos ontem. Mas a gente não pode amar essas coisas. A gente usa. A nossa vida, nosso apego não está aqui, irmão. Tem que dar esse estalo o tempo todo. A nossa vida não é aqui. Embora a gente faz uso das coisas aqui, mas isso aqui é passageiro. Passageiro. Tem que estudar? Tem. Eu boto os meninos para estudar lá em casa. Bora, negado, vamos estudar. Bora trabalhar. Bora, responsabilidade. Mas isso aí nunca foi o primeiro plano. É o plano B. O primeiro plano é aqui. Deus. Bora, meu filho, bora. Quer descansar? Não é faltando o culto que descansa, não. Quer descansar? Então, sei lá, eles até faltam o colégio.
Foi ontem que esse menino aqui não foi para aula? Estou cansado, ó pai. Fica aí. Mas se ele vier com o papo, estou cansado, não vou para a igreja, vai sim, meu irmão. Ele até falta a faculdade, como aquela ali também, outro dia não acordou. Pai, eu não vou faltar. Dormir. Olha que estudar é importante. Uma coisa não pode suplantar a outra. Nosso amor, nossa dedicação incondicional ao nosso Deus. Debaixo de chuva, debaixo de perseguição, doente, com saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, com amigos ou sem amigos, de qualquer jeito, eu estou agarrado com Jesus, até o fim, irmão, até o fim. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso, Deus santo, Deus de graça, Deus de bondade, verdade, Deus eterno, nós te amamos, Senhor, ó Deus querido, nós não sabemos realmente mais viver sem estar na tua presença. Em outro lugar, Senhor Deus, não saberíamos mais viver. Tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens, ó Deus, o caminho, a verdade, a vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no coração do apóstolo João e que hoje vem ao encontro dos nossos corações, nos desafiando, ó Deus, sempre a voltarmos para Ti, voltarmos o nosso coração inteiramente para Ti, e não parcial, voltarmos a Ti de todo o nosso coração, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra e tantas outras que o Senhor já tem ministrado aqui nesse altar, possa frutificar em nossos corações, possa, Senhor Deus, trazer as transformações, as mudanças necessárias para que nós possamos andar em conforme a Tua vontade e experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Portanto, meu Senhor, em nome de Jesus, faz no meu coração, no coração desta congregação, bem como no coração de todos aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem via internet. Deus, faz ali a obra poderosa, ó Deus querido, do Espírito Santo em nós, fazendo-nos, ó Deus, multiplicadores desta graça, multiplicadores, agentes transformadores dessa palavra de salvação, dessa palavra de redenção, dessa palavra de, ó Deus, de libertação, desse evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Sim, Pai, seja a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a bênção, a poderosa bênção do Senhor sobre as nossas vidas, de nos dar entendimento, discernimento, sabedoria dos altos céus, de maneira que nós jamais venhamos nos contaminar, Senhor Deus, com as coisas deste mundo, ou amar as coisas deste mundo, nem mesmo este mundo, mas que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que um dia virá para nos buscar e nos levar para um novo céu, uma nova terra, para um tempo de eternidade, ó Deus, na Tua presença. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração, para esses tempos difíceis,
egoístas e materialistas que nós estamos vivendo, Senhor Deus. Ó Deus, levanta uma igreja pura, sem ruga, sem mácula, uma igreja militante, profética, com a palavra, com a espada da palavra nas mãos, que prega a palavra, que leva a palavra, Senhor. Agora nos despede em paz, ó Deus, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, debaixo da unção, do poder, da consolação do Espírito Santo. Seja sobre a tua vida, irmão e irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Ele venha. Você que recebe, diga amém.